Os assassinos em série há muito abalam nossa sociedade. Com seu comportamento bizarro e assassinatos implacáveis, sabemos que eles operam de maneira diferente do resto de nós. A ideia de que existem assassinos em série por aí agora, à espreita nas sombras, passando por você na rua, matando sem ser detectado, é suficiente para deixar qualquer um desconfortável. A maneira como eles andam entre nós nos aterroriza. Isso nos faz pensar se alguém notaria se eu estivesse em apuros. Na história do assassinato em série, houve algumas tentativas que se destacaram como particularmente audaciosas, insanas e destemidas. Aqui estão 10 assassinatos de serial killers que ocorreram à vista de todos sem que uma única alma percebesse. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Pingo de Curiosidade. Peter Kürten, também conhecido como Vampiro de Düsseldorf, foi um assassino em série alemão cruel que matou pelo menos 9 pessoas e tentou mais de 31 outros assassinatos. Seus métodos bárbaros de execução eram o estrangulamento e espancamento de suas vítimas até a morte com um martelo, muitas vezes em locais públicos. Em 12 de outubro de 1929, Kürten conheceu uma mulher de 22 anos chamada Elisabeth Dorrier fora de um teatro. Sem se importar com possíveis testemunhas ou ser visto, ele conseguiu convencer Dorrier a se juntar a ele para tomar uma bebida, antes de pegar um trem para um rio onde eles dariam um passeio. Em última análise, foi aqui que Peter assassinou a jovem Dorrier batendo na cabeça dela repetidamente com um martelo. Não só encontrar sua vítima e atraí-la de um lugar público é bastante arriscado, mas ele foi a 4 locais movimentados com sua vítima e depois a espancou até a morte em público com um martelo, e não é o método mais secreto de execução. É quase como se ele não se importasse se fosse pego. Ele não se importava com quem o visse. A carnificina era mais importante. Craig Price entra nessa lista por causa de sua idade e da natureza indiferente em que esfaqueou 4 de seus vizinhos. O primeiro assassinato de Price ocorreu aos 13 anos, tornando-o o mais jovem serial killer dos arquivos americanos. Em 27 de julho de 1987, uma mulher de 27 anos foi esfaqueada até a morte por Price, de 13 anos. Então, em 1989, Price assassinou novamente, matando uma mulher e seus 2 filhos pré-adolescentes. Durante os segundos assassinatos, o garoto de 15 anos enfiou a faca tão fundo em suas vítimas que pedaços dela se partiram dentro de seus corpos. Craig Price ainda está na prisão até hoje pelos assassinatos. Como esse garoto de 13 anos conseguiu retornar à sua vida 2 vezes sem o menor remorso, como se nada tivesse acontecido? John Christie era um assassino em série inglês menos conhecido e um sádico cruel com apetite por infligir dor. Ele matou pelo menos 8 pessoas, a maioria prostitutas, no período de 10 anos entre 1943 e 1953, com sua fiel esposa Ethel como cúmplice. Christie ofereceu serviços de aborto ilegal a prostitutas, fornecendo-lhes gás, e finalmente, estrangulando-as e estuprando-as assim que ficaram inconscientes. Christie usaria seu jardim para se livrar de alguns corpos, mas na maioria das vezes os guardava sob o piso de seu apartamento, deixando-os lá para apodrecer. Ethel Christie não apenas permitiu que seu marido cometesse esses estupros e assassinatos, mas também o ajudou e forneceu um álibi quando necessário. Esta dupla macabra continuou seu romance de estupro e assassinato por 9 anos seguidos quando de repente a casa Christie foi abalada por uma bola curva imprevisível. John Christie estrangulou, estuprou e matou sua esposa, Ethel. Existe uma regra: se você for um serial killer, não mate pessoas próximas a você. É assim que eles te encontram. A essa altura, Christie havia sido investigado várias vezes e escapou por pouco, de modo que se voltar contra sua própria esposa, cúmplice e parceira no crime, era quase inimaginavelmente corajoso. Esta foi, em última análise, a queda de Christie, e ele foi pego pela polícia e executado em 15 de julho de 1953. Os estranguladores da encosta eram 2 primos que se envolveram em lenocínio, estupro e, eventualmente, assassinato, matando 10 pessoas de 1977 a 1978, em Los Angeles. A dupla costumava deixar os corpos de vítimas estranguladas e estupradas nas colinas da movimentada Hollywood e arredores para a polícia encontrar. Não só é arriscado raptar vítimas do centro da cidade, como jogá-las no meio de Hollywood também. Todos os seus crimes foram muito corajosos, mas um em novembro de 1977 foi excepcionalmente perturbado.
Os primos sequestraram e mataram duas meninas ao mesmo tempo, Dolores Cepeda e Sonja Marie Johnson, enquanto voltavam da escola para casa. Todos os assassinos deste vídeo cometeram alguns homicídios bastante estranhos, mas este é o único caso de duas vítimas sendo levadas de uma grande área metropolitana ao mesmo tempo. A infame história de Albert Fish e sua jovem vítima Grace Budd ainda causa horror na psique americana quase um século depois. Albert Fish era um serial killer canibal que levou uma vida de vários crimes e assassinatos, que durou de 1919 a 1930, e atingiu seu auge com o brutal assassinato de Grace Budd. Depois de muitos assassinatos bem-sucedidos de vários homens e meninos, Fish cometeu seu crime mais hediondo quando respondeu a um anúncio classificado para um menino chamado Edward Budd, de 18 anos, que estava procurando trabalho em 1929. Fish apareceu na casa de Budd para conhecer o menino e sua família. Durante suas interações com a família, Grace Budd, apenas uma jovem, voltou para casa e Albert a conheceu também. Fish tinha 57 anos em 1928 e dificilmente parecia um assassino voraz em qualquer sentido. Durante a conversa, Fish disse que iria a uma festa de aniversário para sua sobrinha naquela noite, e de alguma forma conseguiu convencer a família a deixá-lo levar Grace com ele. O canibal assassino literalmente entrou na casa de sua vítima, conheceu sua família e convenceu completos estranhos a deixá-lo sair sem medo pela porta da frente com sua filha. Após o assassinato, Fish escreveu uma carta horrível para a mãe de Grace, onde ele descreveu o terrível crime. Ele foi pego durante a investigação da carta, no entanto, e acabou sendo executado por seus crimes. Ed Kemper era um serial killer na Califórnia que matou 6 estudantes entre 1972 e 1973. Em setembro de 1972, o serial killer, apelidado de o assassino de Coed, pegou um jovem caroneiro coreano chamado Aiko Ko e levou para um local isolado para o tornar sua próxima vítima. Kemper sacou uma arma e fez saber que o jogo sujo estava prestes a acontecer. Após o assassinato, Kemper enfiou o corpo de Ko no porta-malas e foi embora. Parou em um bar para tomar uns drinks, admirando o carro, sabendo sobre o corpo que estava em seu baú. Se isso não for absolutamente louco o suficiente, ele levou o corpo para casa e cortou a cabeça, após o que manteve o corpo de Ko em seu apartamento por vários dias. Agora, aqui vem a parte realmente corajosa, precisando manter um compromisso com um advogado nomeado pelo tribunal. Kemper foi ao encontro, apesar de ter a cabeça decepada de Ko em seu porta-malas o tempo todo. Em seu carro no estacionamento, Kemper calmamente teve sua reunião e seguiu seu caminho. Ninguém sabia, e Ed estava livre para matar novamente. Jeffrey Dahmer permanecerá na memória, como um dos serial killers mais perturbados de todos os tempos. O canibal de Milwaukee, como também era chamado, matou homens e meninos de 1978 até sua eventual captura em 1991. Qualquer um que estivesse vivo para testemunhar a cena de horrores que veio do apartamento 213, quando Dahmer foi finalmente capturado, lembra que a polícia passou horas trazendo partes do corpo e o icônico barril azul de ácido que Dahmer usava para dissolver suas vítimas. A polícia ficou chocada quando encontrou membros decepados na geladeira, e crânios e partes de corpos por todo o apartamento de Dahmer. No entanto, uma noite se destaca como particularmente incomum na matança de 13 anos de Dahmer, que tirou 17 vidas. Em 27 de maio de 1991, o assassino implacável atraiu um garoto de 14 anos para seu apartamento com a promessa de dinheiro, se o jovem posasse para fotos. Foi lá que Jeffrey drogou o menino inconsciente, perfurou um buraco em sua cabeça e derramou ácido em seu crânio. Com o menino inconsciente, Dahmer foi a um bar beber e comprar mais álcool para si. Um serial killer deixando uma vítima viva para beber e comprar bebida é praticamente inédito. Mas então, as coisas ficam mais estranhas e Dahmer voltou para sua rua, para encontrar o menino acordado e chorando, junto com alguns espectadores preocupados que chamaram a polícia. Após uma conversa entre todos os envolvidos, a polícia chegou, e Dahmer teve a audácia de explicar a eles que o garoto de 14 anos tinha realmente 19 anos, e era seu amante que havia bebido demais após uma briga. A polícia acreditou nele e escoltou o menino e o assassino de volta ao apartamento, onde todos os horrores ocorreram. O menino morreu horas depois. Jack, o Estripador, é unanimemente o serial killer mais famoso de todos os tempos.
Ele é um nome familiar e até teve um filme sobre ele estrelado por Johnny Depp. Mas ele, definitivamente, merece um lugar nesta lista para o evento duplo na noite de 30 de setembro de 1888. Esta foi a noite em que ele matou duas vítimas separadamente, Catherine Eddowes e Elizabeth Street. A parte realmente louca daquela noite é que o estripador matou as duas vítimas, com 1 hora de diferença na mesma área geral, e a polícia encontrou os dois corpos logo depois. Street foi encontrada primeiro, tendo sido assassinada apenas cerca de 30 minutos antes da descoberta de seu corpo, e Eddowes foi encontrada apenas 45 minutos depois. É muito ousado matar uma vítima e, sabendo que o corpo logo seria descoberto, voltar dali a meia hora, e 45 minutos depois, matar mais uma vida. Não sabemos quem realmente era Jack, o estripador, e a figura está envolta em mistério até hoje, mas esse duplo assassinato deve ter chocado Londres no ano de 1888. É como se a sede de sangue do estripador fosse muito maior do que o medo de ser pego, ele nem mesmo diminuiu a velocidade ou hesitou entre suas vítimas. O estripador e os estranguladores de Ulcid não foram os únicos assassinos a fazer duas vítimas no mesmo dia. Ted Bundy era um serial killer americano que matou em 5 estados diferentes e fez mais de 30 vítimas, e embora muitos acreditem que o número real seja mais de 100 pessoas. Ted Bundy também teve um evento duplo em plena luz do dia. Em possivelmente um dos cenários mais aterrorizantes imagináveis, Ted Bundy, ostentando um braço engessado, conseguiu convencer uma jovem chamada Janice Oda a acompanhá-lo até seu carro de uma praia lotada de testemunhas oculares, no Lake Sammamish Park, no estado de Washington. O lago era uma atração popular durante os meses de verão para os jovens, o que significa que havia centenas de pessoas presentes quando ele levou sua vítima. Bundy usava um gesso falso e perguntou se outro poderia ajudá-lo a tirar um veleiro de seu carro, mas quando eles chegaram lá, ele a atingiu com um pé de cabra deixando-a inconsciente e a levou do lago para seu local de despejo. Depois de amarrá-la e estuprá-la no local isolado, ele voltou ao lago 4 horas depois e sequestrou outra vítima, Denise Naslund. As jovens sofreram um destino horrível, com uma sendo forçada a assistir Bundy assassinar a outra. O assassino, corajosamente levou as duas jovens no meio do dia. Testemunhas contaram o que viram à polícia, mas Bundy não seria pego, até anos depois. Ele quase sempre sequestrava em plena luz do dia, atingindo suas vítimas na cabeça com um pé de cabra, mas tirar duas vítimas, de um parque povoado e passar completamente despercebido é incrivelmente ousado. Donald Harvey, também conhecido como o Anjo da Morte, é um serial killer menos conhecido, mas extremamente mortal, que era enfermeiro de hospital. Harvey reivindicou até 57 vidas, um número muito alto para um serial killer, e ele fez isso bem debaixo do nariz dos funcionários e administradores do hospital. Trabalhando no Hospital Marymount em Kentucky, onde sua fúria assassina está apenas começando, ele matou pelo menos 15 pacientes, e ninguém percebeu. O assassino muitas vezes ligava tanques de oxigênio defeituosos às suas vítimas ou as sufocava até a morte, enquanto jaziam indefesas em sua cama de hospital. Ir para o trabalho e matar vítimas ali mesmo, com toda a agitação dos funcionários ao seu redor é um coração de gelo. Seus colegas de trabalho até brincavam com Harvey, sobre quantos de seus pacientes morreriam sob seus cuidados, e ele brincava de volta com eles. Aqui é onde a trama realmente se complica. Após a matança no Hospital Marymount, Harvey foi preso em 31 de março de 1971, por roubo. Altamente embriagado durante sua prisão, Donald Harvey confessou os assassinatos que havia cometido até agora, mas uma investigação não trouxe evidências suficientes para acusá-lo. A polícia o liberou apenas com a acusação de roubo. Mais tarde, Harvey mataria amigos, amantes, e eventualmente, seria contratado em vários outros hospitais, onde continuaria a matar pacientes inocentes, completamente sem ser detectado pela equipe do hospital. O fato de Harvey ter matado, quase inteiramente, em locais altamente públicos onde ele poderia ser facilmente pego é aterrorizante, a um ponto que, simplesmente, não temos palavras para descrever. Como Harvey conseguiu se safar por tanto tempo? Como ninguém pareceu notar ou quando notaram, acharam que era coincidência e até brincaram sobre isso. Como todos esses homens foram capazes de manter uma máscara de compostura e enganar pessoas razoáveis, sãs e profissionais e continuar a se safar do assassinato? Sinceramente, acho que ninguém sabe a resposta para isso ainda.
Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal Pingo de Curiosidade a crescer. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.